Olá. O mais impressionante no assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe é que o Japão é um país com pouquíssimas mortes por armas de fogo. No ano passado foi registrada só uma e desde 2017 14 mortes por armas de fogo no Japão. Abe foi baleado quando participava de um comício durante a campanha eleitoral para as eleições para o Senado do Japão, que acontecem neste domingo na pequena cidade de Nara, que foi a primeira capital japonesa. Ele é o ex-primeiro-ministro, foi o ex-primeiro-ministro que governou o Japão por mais tempo em toda a sua história, desde que o cargo de primeiro-ministro foi criado no fim do século XIX. Ele, primeiro mandato de 2006-2007, durou 1 ano e 1 dia, e o segundo mandato começa em 2012 e vai até 2020, quando Abe pede demissão, alegando problemas de saúde. Então, foi especialmente esse segundo período de 7 anos de governo, foram muito importantes quando ele tentou revigorar a economia japonesa. Nos anos 80, era o super Japão, era o país do futuro, o país que ia superar os Estados Unidos, era a grande potência industrial da época, especialmente na área de eletroeletrônicos e também automóveis. A indústria japonesa se destacava. Então, se tinha a ideia que o super Japão superaria os Estados Unidos, mas no início dos anos 80, a bolha especulativa, tinha uma grande especulação imobiliária no Japão, e a bolha especulativa estourou e a economia japonesa perdeu o dinamismo. Então, cresce em ritmo muito baixo, de 1% ao ano, em média, e com isso foi ultrapassada pela China, que crescia 10% ao ano no início deste século. E, enfim, agora baixou para algo em torno de 6% ao ano, mas ainda assim tem uma taxa de crescimento muito maior do que a do Japão. O produto interno bruto da China hoje está em 18 trilhões de dólares e o do Japão em 5 trilhões de dólares. O Japão é a terceira maior economia mundial. Então, a polícia prendeu como suspeito um homem desempregado de 41 anos, identificado como Tetsuya Yamagami. De 2002 a 2005, ele serviu na Força Marítima de Autodefesa do Japão, a Marinha do Japão, a 4ª maior do mundo, por força da Constituição imposta pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão não pode projetar seu poderio militar no exterior, então as Forças Armadas do Japão se chamam Forças de Autodefesa, mas a Marinha japonesa é a 4ª maior do mundo. Sem dúvida, né, um dos objetivos, aliás, falando nisso, do governo Abe foi transformar o Japão num país normal, no sentido de superar essas limitações impostas pela derrota na guerra e passar a cuidar da sua própria defesa, não ficar só sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, inclusive tendo em vista o crescimento chinês. O atual primeiro-ministro diz que esse foi um crime brutal e totalmente imperdoável. Repito, os assassinatos no Japão são raríssimos. Abe foi um chefe de governo conservador enfim, teve esses dois aspectos. Por um lado, a política econômica chamada Abeconomia, de tentar revigorar a economia do Japão. Para isso, com 3 tripés nesse programa econômico do Abe. Era um alívio monetário, umas taxas de juros baixas do Banco do Japão, gastos públicos para aumentar a demanda agregada, para aumentar a atividade econômica no país, e reformas estruturais. Entre elas estaria uma abertura comercial. O Japão, o super Japão dos anos 80, era um país bastante protecionista e as reformas estruturais não avançaram. E outra coisa importante, ele foi um dos articuladores da parceria Transpacífico, um acordo de comércio
e Investimentos, negociado no governo Barack Obama, que foi abandonado pelo presidente Donald Trump no seu primeiro dia de governo. O ABIC tentou resgatar, manter essa parceria transpacífica, mesmo sem a presença dos Estados Unidos. Eram 12 países, agora seriam 11. E então esse foi outro aspecto da tentativa de Shinzo Abe, né, um dos primeiros ministros mais importantes da história do Japão, assassinado hoje. E, enfim, outra preocupação, como eu falei, era acabar com os limites impostos pela derrota na guerra, revogar o artigo 9 da Constituição, imposta pelos Estados Unidos, que proíbe o Japão de projetar seu poderio militar no exterior. Desde 1992, o Japão participa de missões de paz da ONU, mas é a única maneira em que soldados japoneses atuam no exterior. O governo Abe, o primeiro-ministro que foi morto hoje, não conseguiu revogar o artigo 9 da Constituição, mas adotou em julho de 2014 uma interpretação mais livre e autorizou as forças de defesa do Japão a defender um país aliado em caso de guerra. Quer dizer, seria uma maneira de projetar seu poderio militar, enviar tropas ao exterior. Em setembro de 2015, a JET, o parlamento japonês, aprovou o envio de equipamentos militares a países em guerra. O Japão atualmente participa da aliança informal criada pelos Estados Unidos, que apoia a Ucrânia. Depois de deixar o governo negando razões de saúde, o Abe continuou sua campanha para tornar o Japão um país igual aos outros, responsável pela sua própria segurança, sem a tutela dos Estados Unidos. Foi um dos primeiros a usar a expressão Indo-Pacífico. Era a favor de uma aliança entre Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão para contrabalançar o crescente poderio militar chinês. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado.